Amém? Hoje nós vamos, o irmão José disse que não era para eu pregar no Sermão do Monte, que era para eu escolher outro tema. E aí eu fui orar. E hoje nós vamos falar em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. O título da nossa mensagem é Confie no Senhor. Humilhação naquela época, principalmente para um homem de posse como Zaqueu. Então Zaqueu não subiu, ele desceu. E só algumas coisas. Eu tenho certeza que o irmão não vai mais cantar isso, mas eu tinha que falar isso porque todos estavam louvando e estavam todos... Segundo louvor também não é bíblico. Porque o Espírito Santo ele não vai descer como Pentecoste, nunca mais. Ele desceu como Pentecoste apenas uma vez. Foi o cumprimento de uma promessa que Jesus fez aos seus apóstolos em Atos. Nós inclusive estamos estudando o livro de Atos às segundas-feiras. E em Atos capítulo 2, essa promessa se cumpriu de maneira definitiva. Inclusive o movimento pentecostal surgiu por conta desse equívoco. Porque eles acreditam que esse movimento, isso pode acontecer de novo, que isso tenha acontecido de novo na Rua Azusa, há 100 anos atrás. Foi quando começou a igreja pentecostal. E ela tem a sua origem nos Estados Unidos, debaixo desse falso avivamento lá na Rua Azusa. Então o Pentecoste não vai se repetir. Pentecoste foi o início da igreja, a igreja já se iniciou. Nós não buscamos agora essa descida do fogo, mas nós buscamos viver, como Paulo disse, cheios do Espírito Santo. Fala isso em Efésios, ele diz, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, só para a gente começar bem. Amém, graças a Deus. Mas eu tenho certeza que o irmão louvou de todo o coração e que o Senhor sabe disso e por isso me colocou aqui para corrigir, para que nós possamos fazer da maneira certa aquilo que é certo. Amém, irmãos? Amém. Depois desse momento maravilhoso, que é um momento de correção, que eu sei que todos amam, é por isso que eu sou tão amado, eu queria convidar vocês a pensarem um pouco comigo nesse dia de hoje. O irmão José me deu esse presente, eu falei isso antes dele estar aqui, quero falar isso na presença dele, né? Eu já recebi vários presentes, inclusive para dar de pau, um prego, e graças a Deus tiraram da internet aquele vídeo, porque só servia para as pessoas darem risada, não edificava ninguém, e hoje eu recebi esse presente, né? Eu vim aqui para ser edificado na pregação do irmão José, e ele disse, ó pastor, quem vai pregar é o senhor. Eu digo, meu filho, glória a Deus pela sua vida, né? Foi um presente de grego não, foi um presente de crente, amém. Então eu fui orar, passei a tarde orando, buscando ao Senhor. Então o Senhor que falou conosco, né? Nesse texto tão bonito aqui de Provérbios capítulo 3, e o título da nossa mensagem de hoje não podia ser outro, confie em Deus. Se eu tivesse que dizer alguma coisa para os irmãos, seria essa: confie em Deus, confie. Nós, irmãos, falamos muitas vezes que confiamos em Deus, mas não confiamos. Irmão Paulinho, você pode baixar um pouquinho aqui? O irmão Paulinho é sonoplasta, ele também trabalha com sonoplastia. Amém, para evitar um pouco a microfonia, que eu falo muito alto. E nós somos conhecidos como crentes, porque nós supostamente devemos acreditar em Deus. Mas é impressionante como no dia a dia nós percebemos que nós não confiamos em Deus assim. E eu anotei algumas coisas aqui para nossa reflexão, empecilhos que nos atrapalham nesse processo. Antes eu vou fazer a leitura do texto, e ele diz assim, o escritor de Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que coisa maravilhosa. Nós muitas vezes lemos isso assim, não, eu estou fazendo isso. Normalmente quando a gente diz isso, a gente não lê o texto direito. Como o jovem rico, o Senhor Jesus diz para ele, o que a Bíblia diz sobre os mandamentos? Isso eu faço desde a minha mocidade. Ele não fazia nada, ele não fazia nem o básico, que era amar a Deus acima de todas as coisas. O coração dele estava no dinheiro. Então muitas vezes a gente olha para versículos como esses, assim, não Senhor, eu estou
de fato fazendo isso. Eu vou ler de novo. Confia no Senhor. Em quem a gente confia? No Senhor. No Senhor. Mas essa confiança é de qualquer forma? Não, ele diz aqui, de todo o teu coração. Esse é o problema. Se você confiar no Senhor 90%, não vai adiantar. Se você confiar no Senhor 99%, também não vai adiantar. Na maioria das vezes a gente não está confiando nem 50%. Mas ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E no segundo versículo, versículo 6, ele diz assim, e reconhece-o em todos. A gente reconhece o Senhor normalmente só nos caminhos bons. Normalmente a gente diz assim, a gente sempre lembra do irmão, eu ganhei uma bênção. É uma bênção. O que é uma bênção? É algum acréscimo que a gente tem na nossa vida. Mas você diria assim, eu ganhei uma bênção porque caiu um raio em minha casa e eu perdi tudo. Você diria isso? É uma bênção. Foi uma bênção que teve uma chuva aí que minha casa caiu. Quando eu cheguei do trabalho, minha casa estava soterrada. Não tinha ninguém em minha casa, mas eu perdi tudo, pastor. Foi uma bênção. A gente diria isso? Pastor, foi uma bênção. Eu fui... Irmão, se você puder colocar aqui na minha garrafinha, ela está em algum lugar. Aqui? Amém. A gente não reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos. Paulo, ele tinha com certeza esse livro de Provérbios na sua cabeceira, quando ele diz em Romanos 8, 28, eu sei que todas, não apenas algumas, não apenas as coisas que a gente acha que são boas, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente vai ver esse problema na nossa vida. A gente deveria confiar no Senhor, mas a gente não confia. E eu elenquei aqui 4 inimigos dessa nossa confiança. Obrigado, irmão Paulinho. Irmão Paulinho é um verdadeiro diácono. Você vê, ele canta, ele, com certo som, ele serve água. Rapaz, é muito galardão. E bebe. Né? E bebe água. E bebe a água para não estragar. Isso mesmo. Isso é galardão demais. Amém, irmãos? Amém. Então, o primeiro problema que a gente vai encontrar, ainda aqui no versículo 5, ele vai mostrar isso. Não te estribes no teu próprio entendimento. Primeira coisa, irmãos, que a gente vai ter como dificuldade para confiar em Deus é que a gente confia demais na gente. É impressionante como, por mais que a gente, sabe, eu não sei se vocês têm percebido, mas Deus tem usado o irmão José para que ele não saia do início do Sermão do Monte. E eu tenho visto o irmão José como George Whitefield, que 3.000 vezes pregou João 3. 3.000 vezes ele pregou consecutivamente o mesmo texto, que falava do novo nascimento. E quando ele foi questionado por um jovem, ele disse, só vou sair dele quando vocês nascerem de novo. Então aqui a gente vai ver, sabe, nós dizemos que dependemos de Deus, mas as escolhas que você fez hoje, você perguntou a Deus antes se era para fazer isso? A comida que você comeu, você perguntou, Deus, eu devo comer isso? Deus, eu devo levantar da cama agora? Deus, eu devo ir para o meu trabalho com essa roupa? A gente perguntou alguma coisa a Deus hoje? Não, a gente vai lá e faz. Se der problema, aí a gente pergunta a Deus. Olha que loucura, irmãos. É loucura, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. E a gente faz tudo sem Ele. E nem percebe. Sabe, então, quando dá problema, a gente, meu Deus, por que deu problema? Porque você fez sozinho. Se você fizer qualquer coisa sozinho, vai dar problema. Você é o seu grande inimigo. Sabe, Paulo dizia, eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo. Imagine o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz que em alguns momentos você vai ter que arrancar o seu olho, cortar a sua mão. E a gente confia na gente. Não, eu sei a roupa que eu devo vestir para o meu trabalho. Eu sei o que eu devo comer no meu café da manhã. Afinal de contas, eu assisto todos os programas de Laí Ribeiro. Eu sei o que eu devo comer e me alimentar para ter uma boa saúde. Será que você sabe mesmo? João Batista comia gafanhoto e mel silvestre para a glória de Deus. Talvez
todos os nutricionistas reprovassem a alimentação dele, mas ele sabia para que ele estava se alimentando. Você é cristão? Você pode ouvir um nutricionista só depois que você ouvir a Deus. Deus te dizendo, ouça esse nutricionista. Sabe, mas a grande questão, irmãos, é que a gente acha que pode brincar com Deus. Como se Deus fosse um amuleto que a gente usa e depois a gente guarda. E aí a gente usa e depois a gente guarda. Deus não está brincando com a gente. E Ele não vai aceitar que a gente tenha um relacionamento de brincadeira com Ele. Quando Paulo está falando em Gálatas 6, ele está falando muito sério. Ele diz, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus é o seu Pai. Você ama a Deus. Deus ama você. Ele vai te dar carinho, Ele vai te dar amor. Mas não leve a Deus na brincadeira. Porque tudo que Ele fala para a gente é muito sério. E quando a gente não leva a sério, quem se dá mal é a gente, não Ele. É a gente. Então, não confie em você. Sabe? Por isso que às vezes a gente lê tantas vezes o mesmo texto da Bíblia. Quantas vezes você já leu nos evangelhos, orai sem cessar? Quantas vezes você já leu? Eu já li no mínimo mais de 100 vezes. Muito mais de 100 vezes. Ao longo dos meus quase 10 anos de evangelho. Orai sem cessar, para não cairdes em tentação. A gente ora sem cessar? Aí a gente cai. E aí depois a gente fica, meu Deus, eu caí, me machuquei, e agora? Você devia estar preocupado, por que você caiu? Para você não cair mais. Mas a gente fica preocupado com dodói. E a gente não olha para o buraco, aí cai de novo no buraco. E faz de novo um outro dodói. Não confie em você. Não confie em você. Não confie. Segundo lugar, não confie nos outros. Sabe, a gente acha sempre que pode contar com as pessoas. Com um amigo que é mais rico, com uma pessoa que é mais inteligente, com uma pessoa que é mais forte. Então assim, eu tenho certeza que ninguém vai mexer comigo aqui no Alto das Pombas porque seu Leão está aqui na igreja. Não, eu não posso confiar nisso. Por mais que eu tenha motivos, mas eu não devo confiar nisso. O seu Leão não pode me proteger se Deus não estiver guardando a cidade. Não tem, sabe, irmãos, sentinela que possa nos proteger se Deus não estiver guardando a cidade. É o que diz o Salmo. Mas é impressionante, quando a gente tem um problema na vida, a gente sempre pensa assim, não, acho que eu vou naquele médico. Eu acho que eu vou procurar aquele amigo. Sabe, tem uma irmã que eu conheço que trabalha no posto de saúde, eu vou falar com ela. Não, eu tenho um irmão que trabalha no saque, eu vou falar com ele. Eu tenho um irmão que vende colchões, eu vou falar com ele. Eu sei que se eu estou precisando de dinheiro, ele vai ter. Então, a gente sempre pensa nas pessoas, a gente nunca pensa em buscar Deus. Nos problemas que o próprio Deus nos coloca, a gente sempre pensa nas pessoas antes de Deus. Que loucura. Ele diz, confia no Senhor. Mas a gente confia na gente, quando a gente não dá conta, a gente confia nos outros. Quando a gente é pequeno, a gente pensa assim, meu pai e minha mãe vão me proteger. Sabe, a gente é criado para pensar dessa forma. Na verdade, os nossos pais deveriam nos ensinar desde pequeno que os braços deles não são capazes de nos proteger do inimigo. Nós precisamos da mão de Deus para isso. Então, confie no Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, muitas vezes nós não buscamos ao Senhor porque nós nos sentimos indignos. Esse é o papel do diabo. É por isso que um dos nomes do diabo é Satanás, que quer dizer acusador. É aquele que fica com a mão apontando para você. Foi você que pecou. Foi você que fez isso de errado. E aí às vezes a gente se sente, quem sou eu para pedir alguma coisa a Deus? Não, irmão, não vou pedir nada a Deus não, porque eu não mereço. Eu fiz muita coisa de errado, eu não mereço nada de Deus. E na verdade, irmãos, isso é uma meia-verdade. Uma meia-verdade é mais perigoso do que uma mentira completa. Porque a gente não fez nada de bom para merecer o amor de Deus. Mas Deus não exige de nós que a gente faça nada de bom. Deus exige de nós algo muito mais simples, que é o arrependimento. A parábola do filho pródigo mostra isso. O pai está lá esperando o filho cair em si e voltar para casa.
Então, mas o inimigo o tempo todo, ele vai estar lá, cumprindo o papel dele, ao derredor, dizendo, quem é você, Paulo, para buscar a Deus? Quem é você? Você pensa que eu não conheço o seu passado? Você pensa que eu não sei o que você anda fazendo? Você pode enganar aqueles irmãos lá da igreja, mas eu sei bem quem você é. Esse é o papel do inimigo, irmãos. E dificulta muito a nossa comunhão com Deus. Quantos irmãos aqui, quando a gente vai orar, o inimigo nos ataca com uma série de pensamentos perversos, maliciosos. A gente fala, meu Deus do céu, eu estou pensando nisso. Na verdade, eu deveria estar buscando o Senhor. Você está buscando o Senhor, mas o inimigo está fazendo o papel dele, atrapalhando essa busca. Quando você lê a Bíblia, irmãos, essas coisas aparecem muito mais claramente. Ele se opõe a Deus e a tudo aquilo que é objeto de culto a Deus. Ele não vai deixar que você busque a Deus facilmente. E o próprio Deus gosta que ele atrapalhe. Porque é como se fosse uma, peneira. Só vai perseverar buscando a Deus aqueles que verdadeiramente necessitam dele. Aqueles que de alguma forma não confiarem em Deus da maneira correta, eles vão rapidamente se levantar da oração e buscar. Não, eu já tentei orar, pastor, mas não deu certo isso. Eu já tentei. Não, irmãos, você não tentou. Você não tentou. Moisés ficou orando 40 dias. Quantos de nós ficamos orando 40 dias pela mesma coisa? A gente não consegue orar 4 minutos pela mesma coisa. E dirá 40 dias. Irmãos, quarto ponto que nos atrapalha muito a nossa confiança em Deus é a preocupação. Essa palavra preocupação, ela pode ser traduzida também como ansiedade. E a gente sabe, a ansiedade é pecado. Não se preocupe. A preocupação é o oposto da confiança. Assim como a dúvida é o oposto da fé. Não, eu tenho fé em Deus, mas sei não, viu, irmão? Não, você não tem fé em Deus. Tá? Sei não, então você não tem fé em Deus. Perceba que ele diz, confia no Senhor. Salmo 37 diz, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia. Sabe? Confie no Senhor. Não permita que as suas preocupações tomem o lugar que é devido a Deus. É como se a gente tirasse Jesus do trono e colocasse as nossas preocupações nele. É isso que a gente faz todos os dias. Aí eu tenho essa conta para pagar. Mas você é um cristão? Sou, pastor, sou um cristão, mas eu tenho essa conta para pagar. E eu hoje não tenho condição de pagar essa conta. Mas você tem Deus? Você tem Deus? Então você não vai se preocupar. Você não pode se preocupar. Você precisa lutar, em primeiro lugar, não para pagar a conta, mas para não se preocupar com ela. Às vezes a gente se preocupa muito mais em curar os sintomas do que em curar a raiz do problema. Então, às vezes a gente deveria, não, eu vou parar tudo, eu não quero saber de conta, eu não quero saber de nada. Eu quero saber, Senhor, de que essa preocupação suma, porque eu não posso viver duvidando do Senhor o tempo todo. A conta não é o problema. A enfermidade não é o problema. Os problemas não são o problema. O nosso problema é a nossa falta de confiança em Deus. Sabe, irmãos, quando a gente pega a Bíblia, ou você crê ou não, então quando você pega a Bíblia, você vai ver, na época de um rei chamado Ezequias, Judá, um reinozinho pequenininho, literalmente cercada por um exército, o maior exército do que o mundo já havia visto, liderado por um homem chamado Senaqueribe. E ele tem mais de 180 mil soldados. Irmãos, é mais do que a população de Judá. Ele tem mais do que a população de Judá de soldado à disposição dele. Ele chega a brincar, diz assim, se vocês tiverem cavaleiros, eu dou cavalos para poder a luta ter graça. Olha como ele faz, desprezando. E o que foi que o rei foi fazer, Ezequias? Ele foi orar. E o que foi que o profeta Isaías foi fazer? Ele foi orar. E Deus virou para eles e disse, essa luta não é de vocês, é minha. Vocês confiam em mim? Sabe? Você confia em Deus? Essa é a sua pergunta. A pergunta não é se o seu problema vai ser resolvido. A pergunta é, você confia em Deus? Se você confia em Deus, todos os seus problemas estão resolvidos. Você vai sair daqui sem problemas.
Não, pastor. É mesmo, quer dizer que se eu confiar em Deus, o senhor está pregando igual a igreja daí da frente. Não, eu não estou pregando igual a igreja daqui da frente, não. Eu estou dizendo que se você confiar em Deus, os seus problemas não serão mais problemas, mas serão, sabe, um imã puxando você para perto de Deus. Assim como os problemas de Jó aproximaram ele de Deus, assim como os problemas de Paulo aproximaram ele de Deus. Estribes no seu próprio entendimento. Sabe, eu gostaria de convidar vocês apenas alguns minutos para a gente passear em alguns textos da Bíblia que nos ajudam a solucionar essa enfermidade, porque não adianta só dizer que a gente não confia, a gente tem que saber o que a gente faz para confiar, né? Primeira coisa, irmãos, que você tem que buscar, está lá no Salmo 37. Vamos lá no Salmo 37. O Salmo 37 fica pertinho do livro de Provérbios. Salmo 37. Salmo 37 é um salmo bastante conhecido, ele é atribuído a Davi. Se tinha uma pessoa que sabia confiar em Deus, aprendeu a confiar em Deus, foi Davi. Então a gente tem lições importantes para aprender com a vida desse homem, que era um homem segundo o coração de Deus. Salmo 37, ele está mostrando isso. A realidade do Salmo 37 é justamente a diferença entre os ímpios e os justos. A diferença deles. Os ímpios, eles têm também uma confiança, uma vã confiança. Os ímpios têm uma fé, uma falsa fé. Os ímpios têm uma esperança, uma falsa esperança. E o salmista, ele diz aqui, os versículos que nós vamos pensar, os versículos 4 a 7, mas eu gostaria de ler com vocês a partir do versículo 1. Ele começa dizendo assim no versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores. Quantas vezes a gente fica indignado? Meu Deus, porque a vida dessas pessoas que são ímpias parece tão boa, parece que tudo deles dá certo. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Às vezes a gente chega a essa loucura de achar que as pessoas que são maus é que se dão bem. Porque na verdade a nossa lente está embaçada quando a gente pensa assim. Pois eles dentro em breve definharão. Ó, olhe para frente, você não está vendo direito. Deus está te purificando. E os ímpios, ele está permitindo que se sujem mais ainda com as coisas que tem no mundo, que são a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. É isso que a riqueza dos ímpios faz com eles. Eles se entreguem ainda mais à lascívia e à luxúria, que condenarão eles naquele grande dia. Pois dentro de em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aí ele diz aqui a mesma coisa que o autor de Provérbios diz: confia no Senhor. Meu Deus, quantas vezes essa frase a gente vai encontrar na Bíblia? Incontáveis. Por que tantas vezes isso é tão básico? Porque é o básico que a gente se esquece. A gente se esquece todo dia de confiar no Senhor. Basta um problema, basta uma unha encravada, a gente esquece de confiar no Senhor. Basta um carro do lixo parar na frente da gente. Basta um caminhão vir na contramão. Varão, faça por ti que de lá eu te ajudarei. Não está na Bíblia não. Confia no Senhor e faz o bem. Perceba, essa confiança, irmãos, ela não é uma confiança, sabe, negligente, não é uma confiança passiva, é uma confiança ativa. Aquele que confia no Senhor, ele demonstra isso nas suas atitudes. Você vai fazer isso? Vou, eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor está no controle de tudo. Eu vou continuar fazendo as coisas. Sabe, é como aquela mulher que recebeu o profeta Elias. Ela tinha o quê? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ela disse para Elias assim: olha, a gente vai fazer esse último bolo e a gente vai comer e morrer. E Elias disse o quê? Não, não vai ser assim não. Faça um bolo. Primeiro para mim, depois para o seu filho, para você. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E você sabe o que Deus fez na vida dessa mulher. Durante 3 anos não faltou nem farinha e nem azeite. Perceba, irmãos, fazer o bem. Mas você acha que foi fácil para aquela mulher fazer um bolo primeiro para o profeta? Sabendo que ali era a última farinha, o último azeite.
Vai que esse homem está me enganando. Mas a Bíblia diz, aquele que oferece ainda que seja um copo de água fria para um profeta, como se ele fosse um homem de Deus, receberá o galardão do profeta. A gente confia nisso? Não, a gente não confia. Se a gente confiasse, a gente tratava melhor a igreja que a gente congrega e o pastor que nos apacenta. Então ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te de pão, de bolo, de feijão, que quando eu cheguei estava cheio de feijoada. Eu falei, Paulo, fez uma feijoada no aniversário. Ele fez uma feijoada sem carne para eu comer de noite, rapaz. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a primeira arma que Jesus usou contra a tentação do diabo no deserto. O diabo vai dizer para você, salve a sua vida. Pare com esse negócio de querer ser crente, salve a sua vida. Ser crente não vai lhe levar a lugar nenhum, você só está perdendo coisas. Você não está vendo isso? Se Deus fosse de fato o seu pai, você não estava com a pedra na mão não, você estava com pão, se satisfazendo. Então, ele diz aqui, alimenta-te com a verdade. Sabe, é o cristão se chegando à Bíblia, se chegando a Deus em oração, e Deus alimentando a alma dele de tal forma, que muitas vezes a gente perde até o apetite. Meu Deus, a gente fica tão extasiado com a palavra de Deus, que a gente se sente alimentado. É como alguns irmãos que vão recusar o bolo no final, dizendo, meu Deus, a palavra me alimentou de tal forma que eu não estou com fome mais. Sei que muitas vezes acontece isso, às vezes sobra comida na igreja direto, vocês já perceberam? Né? Os irmãos estão tão cheios da verdade, meu Deus, eu não quero comer mais nada, estou satisfeito. Versículo 4, esse é o versículo central, agrada-te do Senhor. Perceba, ele não está dizendo que sua vida vai mudar. Jó, você vai ficar doente, Jó. Jó, você perdeu todos os seus bens, não vai voltar, Jó. Mas eu quero que você fique feliz. Eu quero que você fique feliz com essa enfermidade. Eu quero que você fique feliz com esse desprezo. Eu quero que você fique feliz nessa rejeição. Eu quero que você fique feliz nessa ausência de bens materiais. A gente daqui a pouco vai chegar lá, até porque hoje, né, é até meia-noite. Isso é um presente que vocês vão me dar. Vocês vão me deixar falar à vontade. Amém? Amém. O irmão Leão já está ali na porta, ninguém vai fugir. Ele e Guinho estão ali. Agrada-te do Senhor. Agrada-te. Não é murmura-te. Murmura-te do Senhor. Faça calundu. E Ele vai fazer o que você quiser. Como uma criança mimada, que bate o pé. Eu quero, eu quero, eu quero. E aí o pai chega e diz, eu tenho que dar, porque senão ele ficar com esse calundu assim, então eu tenho que dar. Meu filho, Deus não se preocupa com calundu. Deus não é um pai igual a gente. Você vai fazer calundu, vai ficar com calundu. Enquanto você não mudar a carranquinha jururu, Deus não vai fazer nada. Ó, bota um sorriso bonito. Agrada-te do Senhor. Agrada-te. É como Paulo diz, Paulo teve que aprender esse Salmo 37. Paulo não nasceu sabendo o Salmo 37. Paulo não foi regenerado com o Salmo 37 no coração. Paulo teve que aprender. Eu aprendi a viver contente, ele diz em Filipenses, anos depois da sua conversão. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe por que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração? Ele não está falando que vai te dar uma Ferrari nem uma viagem para a Europa. Muitas pessoas pegam esse versículo e usam para isso. Não, Deus vai me dar a casa dos meus sonhos. Porque ali, agrada o Senhor que satisfará os desejos ímpios do seu coração? Não. É porque quando você se agrada do Senhor, os planos de Deus se tornam os seus planos. Os desejos de Deus se tornam os seus desejos. As vontades de Deus se tornam a sua vontade. E aí Deus satisfaz a vontade dele, que é a mesma vontade sua. Então é isso que o Salmo está ensinando aqui. Ele satisfará os desejos do seu coração, porque Deus muda o seu coração. Ele tira os desejos ímpios e coloca desejos espirituais nele. E aí você diz assim, pai, eu quero ter mais amor. Eu quero ser como São Leão, cheio de amor. E aí ele diz assim, então seja. Falar em Seu Leão, hoje tem gente que ressuscitou. O doutor Amor mandou uma mensagem para mim de feliz aniversário. Está vivo. Glória a Deus. Estou lá pela conversão dele. Ele mandou um áudio assim, Wilton,
Wilton, feliz aniversário, pastor. Então, você, o seu coração é mudado, sabe? A profecia de lá em Ezequiel e Jeremias se cumpre, Deus dá um novo coração. A ideia de coração na Bíblia é a ideia de centro das vontades, é onde fica todas as nossas vontades, é o centro, é a nossa caixa forte, é onde está tudo lá nosso, é o nosso HD, o coração. E ele diz assim, Deus diz, eu vou te dar um HD novo. Então quando Ele nos dá um coração novo, as vontades mudam. Você não busca mais as coisas que são daqui de baixo, você busca as coisas que são lá do alto. E Deus se agrada em dar as coisas que são do alto a você. Por isso, Ele satisfaz os desejos do teu coração. E aí no versículo 5 ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Olha a resistência. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente o tempo todo resiste. É como aquele jovem rico, o Senhor dizendo, olha, pega essa sua riqueza que está impedindo você de ir para o céu. É a sua riqueza que está impedindo você de ir para o céu. Você me perguntou como chegar no reino dos céus. É a sua riqueza que está lhe atrapalhando. Pega tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O jovem rico não entregou o caminho. Não vou. Dura essa palavra. Não dá para mim. Quando o Senhor Jesus prega em João 6, ele diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas dizem duro esse discurso. E muitos abandonaram ele. E aqui ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Se você de fato é um regenerado, você vai entregar os caminhos ao Senhor. Mas eu quero te dizer isso com bastante seriedade. Não vai ser fácil. Porque apesar de você ser um cristão genuíno, eu quero acreditar que estou diante de pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo, a sua carne continua viva. É uma frase que Martinho Lutero dizia, nós cristãos regenerados somos simultaneamente justos, simultaneamente santos e pecadores. É o que Paulo descreve em Gálatas 6. A gente tem o Espírito Santo, mas a carne está lá tentando impedir que a gente faça a vontade de Deus da maneira certa. A carne está o tempo todo atrapalhando. Sabe, às vezes não é nem Satanás, é a nossa carne que não quer ir para determinados lugares, como Jonas. Eu quero que você vá para Nínive. Não, Nínive eu não vou, me manda aí para outro lugar. Deus está dizendo, eu quero que você vá em Córdoba e Faria. Não, Córdoba e Faria eu não vou, porque para chegar lá é complicado. Eu sei que o irmão Calmon nos ensinou uma rua, mas aquela rua, irmão, tem que orar, porque tem uma descida e uma subida no final, parece uma montanha-russa dos Estados Unidos. Se você vir de vez, você vai dar no céu. E você foi embalado naquela ladeira final, meu filho. Você vê, você já cheguei! Pai! É uma descida assim, o irmão José foi usado por Deus ontem. Deus deu sabedoria, ele disse, eu vou de carona. O carro vai ficar aqui guardado. Eu não vou não. O carro vai ficar aqui guardado, eu vou de carona. E o irmão Marcelo também com a irmã Cláudia deixaram a motinha e disse, olha, eu vou de carona. Mas foi uma bênção ontem, foi muito bom. Graças a Deus. Eu tenho certeza que toda segunda vai ser assim. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Entrega o teu caminho ao Senhor. Para de segurar, irmão. Sabe, às vezes a gente fica... a mesma atitude. Tem uma das cenas de um dos filmes mais lindos que eu já vi nos últimos anos. Paulo, Apóstolo de Cristo. Um dos filmes mais lindos que eu já vi nos últimos anos. E tem uma cena que Paulo está falando com o que tomava conta da prisão. E ele diz assim, sabe, como se você estivesse no mar e você pega assim a água com sua mão, mas daqui a pouco a água escorre. Sabe? A gente é assim, a gente tentando salvar a nossa vida. Hoje eu estou fazendo 40 anos, irmão. Praticamente ontem eu era da idade de minhas filhas. Eu já estive com meus pais mais cedo e eles estavam descrevendo pela milésima vez o meu nascimento. Acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica meio assim, né? Eu também amo lembrar do nascimento dos meus filhos. E o tempo passa. Eu sei que isso é chover no molhado, mas parece que a gente não se dá conta disso.
Não adianta você tentar segurar a água, você não vai conseguir reter água por muito tempo na sua mão. Por isso que o Senhor Jesus disse, uma das coisas mais importantes para nós na qualidade de cristãos, todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Tantos cristãos estão hoje na igreja, eles estão perdendo a sua vida. Eles estão na igreja, mas a igreja não está neles. Eles dizem que creem em Cristo, mas Cristo não está neles. Eles não confiam em Cristo. Eles dizem que são cristãos, eles louvam, eles leem a Bíblia, eles supostamente oram, mas eles não oram como cristãos, eles oram de si para si mesmo. E a maioria deles nem percebe, porque a consciência já está cauterizada. Sabe, é impressionante a quantidade de pessoas que estão na igreja hoje e nunca entregaram o seu caminho ao Senhor. Nunca. Sabe, porque entregar o caminho ao Senhor é dar o leme do barco nas mãos de Cristo e confiar, independentemente das tempestades que venham pela frente. Impressionante, a gente diz assim, Senhor, entrega o caminho ao Senhor, aí vem um problema, a gente toma de volta. Senhor, entrega o caminho ao Senhor, vem outro problema, tomo de volta. Entrega o caminho, vem um problema, tomo de volta. Não, você nunca entregou, porque quem entrega não toma de volta. Sabe? A gente diz que confia no Senhor e é tão embaraçoso isso. Os cristãos incrédulos. É uma vergonha. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, mas tem muitos cristãos que são uma vergonha para o Evangelho. Eles dizem que confiam no Senhor, e eu vou falar coisas, como eu sempre falo, que desagradam a muitos. Então, tem pessoas que dizem que confiam no Senhor, amém? E eles fazem congressos e cobram entrada. É certo isso? É certo você pregar a palavra de Deus desde que as pessoas paguem o valor para entrar? Mas a gente está tão acostumado. As pessoas dizem assim, eu fui chamado por Deus para louvar. E aí eles gravam um CD e eles vendem. É certo isso? Quem faz isso não é o mundo? O mundo tem shows e você paga para assistir os shows do mundo. Os cantores do mundo gravam CDs e DVDs e você paga para ouvir. Mas na igreja é certo isso? Muitas pessoas dizem, Deus me deu palavras e eu escrevi esse livro, que custa apenas R$20 hoje. O preço dele na livraria é 45, mas hoje é R$20 para você. É certo isso? Mas essas pessoas dizem que confiam no Senhor. E a gente confia que essas pessoas confiam no Senhor. Imagine, o cego guiando outro cego. A gente vive debaixo disso, irmãos. O Senhor disse algo extremamente forte e doloroso para qualquer cristão e mais especificamente para qualquer pessoa que tem um chamado pastoral. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Não adianta só ouvir a verdade, repetir a verdade e não praticar a verdade. Não adianta. Naquele grande dia, tudo isso vai ser inútil. Existem inúmeros de textos que o próprio Jesus falou, dizendo que muitos me chamam de Senhor, mas eles não me obedecem. Eu fico imaginando uma pessoa entrando no céu e se justificando diante de Deus que ele precisava cobrar R$50 para o congresso que ele fez. Ó pastor, ó Deus, Jesus, o Senhor não mandou os recursos. E a gente queria trazer aqueles pastores de fora. Porque se a gente chamasse pessoas daqui, ninguém ia vir. Porque os crentes carnais, eles gostam de novidade. Se é carnal, não é crente. Mas os crentes carnais gostam de novidade. Então a gente teve que trazer esses pastores de fora. E assim, a gente também tinha que ter um dinheirinho pra gente, porque a gente precisa se sustentar. Então a gente chegou a um valor, né, de R$50 por cabeça. Mas a gente fez isso para a tua glória. Para a glória de quem? De quem? Minha? Sabe, irmãos, esse é o cerne da questão.
Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, esse pastor é insuportável. Isso é só ele que tem a verdade. Não, irmãos, é a Bíblia. Aqui está dizendo o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E há um perigo mortal nisso. Quando você tenta fazer aquilo que só Deus pode fazer. Que é consertar os nossos erros. Você não é capaz de consertar os seus erros, nem eu sou capaz de consertar os meus. Sabe por que eu estou falando isso de forma tão séria? Eu amo vocês. E eu sei que muitos aqui me amam, alguns me odeiam, mas eu amo vocês. E tem um exemplo na Bíblia que para mim é sempre assustador. Eu não tenho um pesadelo com filme de terror. Eu não tenho um pesadelo com Jason, sabe, com aquele da sexta-feira 13. Eu tenho um pesadelo com Judas e com Demas. Esses dois homens dão pesadelos que eu acordo suado. Eu não consigo dormir muitas vezes. Meu Deus, são Judas. Sabe, vários problemas a gente pode um dia estudar a vida de Judas e tudo aquilo que de fato ele produziu de frutos maus na vida dele, porque uma árvore ruim nunca produzirá um fruto bom. Mas uma das coisas mais marcantes na vida de Judas é que ele tenta consertar o erro dele. Perceba, Pedro não tentou consertar o erro dele. Pedro foi embora chorar. Então, do ponto de vista humano, uma vez eu fui conversar com uma pessoa que se dizia cristã católica, e ela estava dizendo assim, não, Judas foi muito mais correto que Pedro. Eu não entendo porque Judas foi para o inferno. Porque Judas pelo menos foi lá e tentou devolver as 30 moedas de prata. Ele não tentou, ele devolveu. E pelo menos ele teve a coragem de se enforcar. Coragem? Não, irmão, coragem é você, sabe, dar cara a tapa. Eu errei. Coragem teve Davi. Davi, ele não somente reconheceu o pecado, como ainda escreveu um salmo para dizer, eu sou um pecador. A gente normalmente reconhece o pecado e diz, eu pequei, mas não conte para ninguém. João, eu pequei. Aquilo que eu fiz errado, mas não conte para ninguém que eu fiz. Só Natan sabia o pecado de Davi. Davi disse, não, eu quero que todo Israel saiba do meu pecado. Aí escreve o salmo. Sabe? Porque ele diz, assim como eu, que sou um filho de Deus, pequei, outros podem cair na mesma transgressão, e eu amo tanto a Deus, e amo tanto ao meu próximo, que eu não quero que eles caiam no mesmo erro que eu não vou esconder o meu erro. Mas tem muita gente que diz, não, eu quero esconder, porque assim, senão ninguém vai me respeitar se eles souberem que eu fiz isso de errado. Irmãos, você é um pecador. Então, se você está tentando maquiar isso, cuidado. Ele diz assim, confia nele. E no mais ele fará. Judas não confiou que Jesus podia salvá-lo. E aí Judas vai lá, pega 30 moedas de prata que ele tinha recebido há pouco tempo e diz, olha, eu pequei, entreguei na mão de vocês um sangue inocente. Sim, mas ele vai achar arrependimento com os ímpios? Não, irmãos, ele devia fazer isso diante de Deus. Sabe, por que você está devolvendo as 30 moedas de prata? Jesus mandou você devolver? Eu sempre digo isso para as pessoas que buscam aconselhamento. Aquelas que têm a loucura de buscar aconselhamento no pastor como eu. Pastor, eu fiz isso de errado. Eu digo, verdadeiramente isso é errado. Eu estou pensando em fazer isso e isso. Não faça nada. Deus mandou você fazer? Não, Deus não me mandou ainda. Então não faça. Não faça. Porque você fez o errado, agora você tem que esperar Deus te ajudar a consertar. É como uma pessoa que mexeu na fiação, deu curto-circuito e você vai tentar mexer de novo. Não, meu filho, espere alguém chegar que entenda para poder te ajudar. Você já fez a bobagem. Você não vai conseguir consertar. Você só consegue fazer bobagem. Consertar só quem consegue é Deus. Esse sabe, isso faz parte da confiança em Deus. Deus, eu errei. É isso que Deus quer, que você reconheça o seu erro. E que você reconheça o seu erro diante de Deus e diante de todo mundo. Isso é a verdadeira humildade. Por isso que tanta gente tem dificuldade com isso. De pedir perdão, de dizer eu errei. Por que as pessoas têm dificuldade com isso? Porque elas são soberbas. Elas não querem que ninguém saiba que eles são imperfeitos. Senão, quem é que vai buscar ajuda num pastor imperfeito?
eu faço questão que todo mundo saiba. Tem gente até que me repreende. Não, não diga que você tem essa enfermidade, não diga que você passa por isso. Eu digo. Assim, ninguém vai mais respeitar. E quem está preocupado com isso? Eu quero agradar a Deus, eu quero ter minha consciência em paz, eu quero chegar em casa, fazer uma oração, saber que eu estou diante do trono de Deus. Saber que se for minha última noite hoje, eu vou me encontrar com o Senhor. Essa paz só Ele pode me dar. Nenhuma aparência externa pode me dar essa paz. Graças a Deus. Eu agradeço todos os dias. Deus tem me dado uma doença chamada depressão. Isso transformou a minha vida. Sabe? Se eu não tivesse depressão, talvez eu nunca conhecesse o significado da palavra humildade. Quem não tem essa doença tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com pessoas que têm. E, infelizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas tem. E nega que tem. Porque todo mundo quer ser super. Não, você não pode ficar triste. Deus é bom. Quantas vezes você vê na Bíblia a pessoa chorando? Eu fico imaginando uma pessoa chegando para Jesus chorando diante do túmulo de Lázaro e dizendo: Jesus, não chore, Deus é bom. Ele é Deus e ele chorou. Mas os crentes são super pecadores. Super pecadores. Então, confia no Senhor. Ele faz as coisas. Aí você pega Judas e você pega Pedro. O que Pedro fez? Nada. Pedro foi chorar. Amargamente. Aí Pedro está lá chorando e Pedro está dizendo: rapaz, eu não sou nem discípulo de Jesus, eu devo ser daquela igreja lá da CCBR. Eu sou daquela igreja, eu não devo ser nem chamado de crente. Eu sigo aquele pastor na internet, Nizam, quero até agradecer a irmã Gisele, que provavelmente está vindo. Ela fez um vídeo bem bonito. A irmã Osana também, que sempre nos acompanha. São duas irmãs preciosas que têm orado por mim diariamente. Sou muito grato. A irmã Antônia. Deus tem separado pessoas que de fato oram e se preocupam comigo. Eu sou muito grato a Deus pela vida dessas pessoas. E Pedro não está fazendo nada, Pedro está chorando. E aí Jesus, quando ressuscita, ele diz assim: avisa os meus discípulos e a Pedro. Porque se chegasse lá as mulheres dizendo: ó, Jesus mandou os discípulos. Quem é discípulo? Levante a mão quem é discípulo. Vocês não são não, gente? Pelo amor de Deus, não me vergonha não, meu aniversário. Quem é discípulo? Amém? Pela fé. Levanta, quem vai levantar os dois. Discípulo. Aí, pois é, vocês que são discípulos, se chegasse lá a mulher avisando, dizia: eu vou, Jesus. Pedro dizia: eu não vou não. Eu não vou não, eu neguei Jesus 3 vezes. Aí chega, sabe, Madalena chega lá e diz assim: Pedro, Jesus disse que é para você ir também. Não, mas eu não sou discípulo, mas o seu nome ele falou. Ele disse para mim, para eu dizer esse recado: avisa os meus discípulos e a Pedro, porque Jesus já sabia que Pedro não se considerava mais discípulo dele. Pedro, você vai, eu quero falar com você. Olha como Jesus conserta a nossa vida. Sabe? É isso que o salmista está falando, é isso que o autor de Provérbios está falando, é isso que Paulo ensina nas suas cartas. Sabe? Confiança ativa. Errou o caminho? Não fique andando em círculos, pare, olhe para o alto. E diz o que Pedro disse: salva-me, Senhor. E Ele salva, porque Ele é poderoso para salvar. Vocês sabem o que significa o nome Jesus? Deus é a salvação. O nome dele por si só é uma salvação. Pedro, quando está pregando, entendia isso mais do que ninguém. Pedro falava de algo que ele tinha vivido. E ele diz: em nenhum outro nome vocês encontrarão salvação. Eu sei disso, porque eu já procurei. Só no nome de Jesus. Isso é confiança, irmãos. Sabe, às vezes as pessoas falam que eu proíbo as pessoas de trabalhar. Agora eu já fui eleito recentemente o inimigo número 1 dos animais, principalmente os pets. Já fui eleito. O pastor, até vai sair na internet minha foto assim, né? Pastor que odeia cachorros. Ontem eu tive um susto, eu estava indo lá pro alto das bombas do que para Código de Faria, passou um cachorro na minha frente, eu freiei. A irmã Cláudia e o irmão Marcelo estavam, eu digo: meu Deus, já dizem que eu odeio cachorro, se eu atropelar um eu vou ser morto.
Aí você atravessou assim, eu digo, freio, eu não posso. Se eu atropelo um cachorro aqui, é tudo. Aparece uma câmera, filme, e diz, oh, pastor, atropelou o cachorro. Eu sei que foi de propósito, porque ele disse que não pode amar bicho. Ele não ama, ele é mau. Pessoa que não gosta de bicho não pode ser crente. A Bíblia diz que uma pessoa que não ama o próximo não pode ser crente. Bicho, você tem que cuidar. Seu próximo você tem que amar. E quem não sabe a diferença entre essas duas coisas está com um problema muito grande. Confia nele. Ele fará. Ele fará. Sabe? Quantas vezes você já leu na Bíblia Deus fazendo as coisas? O povo estava lá no deserto, atravessou o Mar Vermelho, saiu todo mundo do Egito, eles levaram pão, eles levaram comida, e de repente acabou a comida, acabou o pão, vamos morrer de fome. Aí surge o maná. Deus faz com que apareça comida todo dia de manhã, do nada. O orvalho, que é apenas gotículas de água, se torna em pequenos pedaços, uma espécie de farinha, que as pessoas amassavam e faziam pão e bolo. Ele fez isso durante 40 anos. Sabe a roupa do povo? Não se desgastava. Você sabe o que é você ter uma escova de dente e você escovar o dente com ela todo dia? Eu não estou falando que é pão duro, que a escova já está toda esgaçada e a pessoa continua ferindo a gengiva. Aí, né? Não, pastor, que eu sou econômico. Você não é econômico não, você é avarento, arrependa-se, né? Então, se sua escova estiver esgaçada, peça a Deus para te dar outra. Mas imagine você com a escova de dente que você escova e no outro dia você pega ela e vai escovar, ela está mais nova do que no dia que você escovou antes. Nossa, a escova não desgasta, não desgasta. Quem foi que fez isso? Foi Deus, porque vocês vão passar 40 anos aqui. É o Deus da Bíblia, irmão. É o Deus que você diz acreditar. Ontem nós falamos sobre o sermão de Estevão. O título da nossa mensagem de ontem foi Deus tem um povo. Se você faz parte do povo de Deus, Deus cuida de você. Olha que fardo. Quando Deus cuida de você. Ufa. Porque é uma responsabilidade tão grande cuidar da gente. E aí depois você se casa, e tem mulher e filhos. Quando não, um cachorro também. Para quem tem direcionamento de Deus para isso. E agora você tem que fazer o seu melhor. E é um fardo aquilo. E de repente, você chega na Bíblia e você lê um versículo como esse. É como o peregrino quando viu a cruz de Cristo crucificado e os fardos caíram. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Para de tentar se salvar. Se ajoelha. Ora. Spurgeon tinha uma frase que ele dizia: melhor vale 5 minutos orando do que 5 anos murmurando. A gente prefere às vezes 5 anos de murmuração do que 5 minutos de oração. É impressionante como as pessoas que oram, elas são, na maioria das vezes, tratadas como vagabundos, como omissos, negligentes, porque a maioria das pessoas não leva a sério a oração. Tem uma passagem na Bíblia, quem já leu esse versículo? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Está onde esse versículo? Isso, Tiago. Quantas vezes você já leu isso? Quantas vezes você já aplicou isso na sua vida? Talvez alguns de nós nunca tenham aplicado isso. Fulano está doente, eu tenho que visitar ele no hospital. Por que você tem que visitar? Você já orou? É a sua visita que vai curar ele? Sabe? A gente tem que fazer o bem. Claro que a gente vai fazer o bem. Tiago, inclusive, fala sobre isso na sua carta, que a fé sem obras é morta. Mas a fé tem que ter fé, porque se tiver só obras, não adianta. A fé tem que vir antes. Tentar uma salvação por obras é querer chegar na lua. Quem dizia isso era Whitfield, um desses. Como você tentar chegar na lua, sabe, com uma corda de algodão. Não vai conseguir, irmãos. Não existe salvação por obras. Então, fé. Eu vou orar. Ninguém está orando por isso, mas eu vou.
Às vezes as pessoas, elas dão risada, porque toda vez que alguém fala alguma coisa comigo, eu sempre respondo da mesma forma. As pessoas pensam, o pastor está falando isso para se livrar. Quando alguém fala alguma coisa, né, eu digo, vamos orar. O pastor está falando isso para se livrar. Não, irmãos, eu estou falando isso porque eu entendo a responsabilidade de fazer qualquer coisa sem oração. Se você fizer qualquer coisa sem oração, por mais certo que ela dê, ela já é errada. Pode dar tudo certo, mas já deu errado. Porque você fez sem orar. Você fez sem Deus. Não, mas Deus está no meu coração. Não está não, porque se tivesse você tinha orado antes de fazer. Mas a gente tem que orar. Uma vez eu me lembro, uma pessoa me parou perto do trabalho do irmão João e disse assim, eu quero um dinheiro para comprar um remédio aqui, ou então compre esse remédio para mim. Eu disse, eu vou orar. E a pessoa, orar para comprar um remédio? Não, eu não quero mais não. E saiu me xingando. E é porque, sabe, a maioria de nós acha que assim, tem algumas coisas que a gente ora. Sabe, inclusive a gente ora para esse pastor calar a boca, porque ele falou até meia-noite, eu acho que ele está brincando. Né? Mas tem outras coisas que a gente não ora. A gente não ora para atravessar a rua. A gente não ora para pegar o ônibus. A gente não ora para ajudar. A gente não ora, irmãos. Sabe, uma das grandes provas da nossa falta de fé é que a gente não ora. A oração é uma evidência que a gente não confia em Deus. Uma evidência clara. Você não confia em Deus, porque se você confiasse em Deus, você orava mais. E você se preocupava menos. Estou falando isso para vocês e para mim. Todos os dias eu sou tentado a me preocupar com uma série de coisas. E as preocupações, elas só são válidas se elas nos colocam de joelhos diante de Deus. Essa preocupação é muito boa. Paulo tinha muitas dessas preocupações. Uma preocupação que coloca de joelho diante de Deus, ela é maravilhosa. Então, mas na maioria das vezes a nossa preocupação não nos faz nos ajoelhar, mas nos faz correr tentando salvar a nossa própria vida. A gente sente muitas vezes a preocupação como um monstro que está correndo atrás da gente e a gente precisa correr. E quanto mais a gente corre, mais o monstro se aproxima da gente. E vai ser assim. Enquanto você não se ajoelhar e aprender a confiar no Senhor. Perceba, Deus deixou o povo dele 40 anos no deserto só para aprender a confiar nele. Deus pode te deixar 40 anos numa situação adversa para você confiar nele. Você não precisava ficar 40 anos. Mas você confia em Deus? Ou você ainda está murmurando? A gente falou isso esses dias recentemente, não foi? Acho que foi no domingo que a gente pregou aqui. A gente murmura, irmãos, é como se a gente estivesse destruindo tudo aquilo que a gente construiu. Aí a gente tem que recomeçar do zero. Aí a gente constrói, quando está ficando bonito, a gente murmura de novo. Sabe, você já passou por isso. Eu estou falando com pessoas aqui que já passaram pela mesma situação tantas vezes. Tantas vezes. E por que tantas vezes a mesma situação? Porque você ainda não aprendeu a confiar em Deus nessa situação. Quando o Tiago escreve, e foi uma das coisas até que nós falamos aqui, eu já vou concluir, irmãos. Quando quando o Tiago escreve sua carta, ele usa uma palavra no grego extremamente significativa para nós, quando ele está falando que é necessário que passemos por vários tipos de provação. Ele usa uma palavra no grego, eu até falei a palavra aqui no domingo, na minha memória não é boa, eu me esqueci a palavra no grego, mas o significado dessa palavra é policromático. Então ele diz que as nossas provações, elas são policromáticas, elas são de várias cores. Ela não é a mesma cor. Você vai ter uma vida inteira de provações, tenha certeza disso. Aquela música, que eu tenho certeza que o irmão Paulinho nunca vai cantar aqui, né, que a gente viu passando pela prova e não te ajudou, ela não é bíblica. Porque você no mundo tereis aflições, mas não necessariamente as mesmas aflições. Perceba o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4. Eu passei
por várias aflições. Ele usa como exemplo, eu soube ter muito. Teve um momento em que Paulo olhou para o bolso dele e estava cheio de dinheiro. E agora, o que é que eu faço? Eu troco de carro, eu troco de casa, eu troco de esposa. Não, ele foi orar. E Deus deu direcionamento. Mas teve momentos que Paulo ficou com fome, com sede, ele não tinha o que comer, ele não tinha o que beber, ele não tinha o que vestir. Mas ele agiu da mesma forma. Então, isso é as provações policromáticas. Então, se a gente está passando pela mesma provação o tempo todo, é como você encontrar uma criança de 25 anos repetindo pela 20ª vez a mesma série. Ela não é mais criança, ela tem 25 anos. Mas é como se fosse criança, ainda está na primeira série. Não é porque ela entrou tarde na escola, ela repetiu 20 vezes a mesma série. Muitos cristãos estão nessa situação. Mesma situação. Não, o meu problema é o meu pai, o meu problema é minha mãe, o meu problema é meu cônjuge, o meu problema é a falta de dinheiro. Não, o seu problema é a falta de confiança em Deus. É por isso que o seu cônjuge é um problema, é por isso que o seu pai é um problema, é por isso que qualquer coisa vai ser um problema enquanto você não confiar em Deus. Confie em Deus nessa situação e você vai ver o que Ele é capaz de fazer. Mas a Bíblia diz, irmãos, de maneira inerrante, sem fé, é impossível agradar a Deus. O que será que o autor da carta aos Hebreus quer dizer para nós? É impossível ter um relacionamento com Deus sem ter fé. E fé é ver o que a gente não vê. Então quer dizer que eu tenho que tratar uma pessoa bem me tratando mal? Você vai fazer isso porque isso é fé. Você vai fazer isso porque isso é fé, isso é fé. Você acredita que Deus está no controle de tudo. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu sei que não é essa pessoa, é o inimigo. Os olhos da fé têm me mostrado que os meus inimigos não são de carne, de osso. Meus inimigos, eles são espirituais. E eu sei disso pela fé. Eu sei que eu posso passar dias e dias sem comer. Mas eu não posso passar 1 minuto sem comunhão com Deus. Eu sei disso pela fé. Então, é isso que nos move a depender completamente de Deus e não ter a atitude de Judas, que devolve as moedas e depois tenta, num ímpeto de trazer uma punição para si mesmo, se enforca. Não, eu mereço essa punição, e aí vai e se enforca. Não, irmãos, isso não vai adiantar nada. Ele se enforcou e foi para o inferno. Se tirar a sua vida, você vai para o inferno. Não adianta. A Igreja Católica, durante muito tempo, ela dizia que uma das formas de você evoluir espiritualmente era você se punir. Lutero fazia muito isso antes da conversão dele. Ele pegava uma espécie de chicote, né, e ficava se batendo. Algumas pessoas fazem isso na Semana Santa, em muitos lugares. Então, como se o fato de você se bater, né, isso não adianta. Isso só vai satisfazer o diabo, entristecer a Deus. O que Deus quer que você faça é que você negue a si mesmo e faça a vontade dele pela fé, acreditando que a vontade dele é melhor do que a sua, porque ela é. Eu quero terminar dizendo algo: nada na sua vida é aleatório, nem as suas provações são aleatórias. As suas provações é a mão poderosa de Cristo podando aonde tem que ser podado. Nas minhas peregrinações, pela providência de Deus, antes da minha conversão, o Senhor me permitiu ir a um lugar chamado Nova Zelândia. Não sei se vocês já ouviram falar. Fica bem distante daqui. É o lugar mais longe do Brasil, no mundo. Mais longe que a Nova Zelândia, só se você quiser ir para a Lua. 36 horas de avião. E quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar, no meu orgulho, fui trabalhar e trabalhei como Deus faz as coisas, né? Eu nem sonhava que ia ser pastor. Se alguém dissesse que ia ser pastor, ia dar risada da cara da pessoa, ia xingar a pessoa de todos os tipos de nome. E eu trabalhei em 2 lugares, na colheita de maçã e na colheita de uva. Sabe, uma das coisas, uma plantação de uva é muito grande, são quilômetros assim, né?
E um dos trabalhos que você tem que fazer é tirar aquelas uvas que já estão estragadas. O trabalho que você tem que fazer manualmente, tirando aquelas uvas que estão estragadas, para poder toda a força da árvore ir para aquelas uvas que de fato vão ser usadas. Deus está fazendo isso com a gente, irmãos. Mas nem sempre é agradável, quase nunca é agradável. A Bíblia diz que a correção nunca é agradável no primeiro momento, mas depois ela produz um fruto agradável. Quem gosta de ser exortado? O irmão Paulinho me ama, ele já aprendeu a se relacionar comigo. Por isso que eu sei que ele não levou a mal o que eu falei aqui no começo do culto. Algumas pessoas levariam a mal e ficariam sem vir no culto porque eu exortei publicamente. Eu sei que o irmão Paulinho nunca vai fazer isso, porque inclusive ele me pede para orar por ele, e isso faz parte. E, sabe, você precisa aprender a confiar em Deus, não da boca para fora. Sabe, você precisa aprender a confiar em Deus da boca para dentro. Quando Jesus diz que o problema não era o que você comia, e eu estou aliviando para quem vai comer depois, o problema não é o que você comia, o problema é o que você fala. Não é o que entra pela boca que é o problema, é o que sai da boca, porque vem do coração. Do coração procede todos os maus desejos. Olha que coisa reveladora. Por isso nós temos que tomar bastante cuidado. Eu poderia dizer, faça uma oração aqui na frente, e eu posso dizer se sua fé é verdadeira ou não. Eu posso fazer isso, porque a Bíblia me mostra isso. É por isso que às vezes você vai ver uma pessoa orando, e a pessoa está dizendo, Deus envia saúde, luz, paz, prosperidade. Você já sabe que está no coração da pessoa que fala isso. Aí de repente vem uma pessoa e diz, Senhor, que o Senhor envie correção para a minha vida. Me dá um verdadeiro arrependimento. Oh meu Deus, me traz de volta o primeiro amor. Você sabe que está no coração de uma pessoa que ora assim. Por isso que tem gente que às vezes não gosta de orar em público, porque vai revelar o que está no coração. Uma simples oração vai revelar o que está no seu coração. Imagine uma pregação. Imagine uma pregação. Então nós temos que tomar sempre muito cuidado com isso. Porque se você não confia em Deus, talvez ninguém saiba, mas Ele sabe. E Ele está feliz com isso. Como eu disse a vocês, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar. Ó Pai, os pecadores, eu sou o maior nessa manhã, Deus. Como o Senhor me chamou, Deus, para apacentar o teu rebanho. O Senhor também me ensinou que os mestres padecerão duplo juízo. Me ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como teu povo, a não nos adaptarmos a esse mundo perverso e maligno, mas a de fato sermos transformados, Senhor, pela tua providência, pela tua palavra, pelo Espírito Santo que tu nos concedeste, Senhor. Nos muda, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ser mudados. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Ó Deus, como nós precisamos aprender a confiar em Ti, Senhor. Como eu preciso, Senhor, aprender a confiar em Ti. Tantos são os desafios que enfrentamos todos os dias, Senhor. E muitas vezes nos sentimos derrotados porque não temos fé. Percebemos que o que nos derrota diante de todos os conflitos, dos maiores aos menores, dos menores aos maiores, é a nossa falta de fé. Ó Deus, como nós aprendemos na Tua palavra, o gigante Golias, ele colocou medo em todo mundo, mas ele não colocou medo em um jovem que tinha fé chamado Davi. Ó Deus, tantos de nós temos nos posicionado como Saul, que olhava para Golias e tinha medo. Mas Davi olhou para Golias e teve fé. Nos ajuda, Senhor, a ter essa fé que nos faz destruir os gigantes que se interponham no nosso caminho, como
à cidade celestial. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga ao seu irmão: tenha fé em Deus.